Ai, gente, sempre dá esses problemas, não? Não, a gente fala que a tecnologia é muito boa, mas às vezes É que eu ponho a tela ela inteira e brinca com aí a eu não gente. acho o arquivo aqui. E agora, foi? Agora foi. Agora Muito foi. obrigada. Então, ó, eu tô aqui, qualquer coisa eu falo também, se o pessoal falar no chat, qualquer coisa Tá bom, e a gente pode abrir o eu... microfone, tá? Então, vamos lá. Começar com uma reflexão sobre a questão dos direitos humanos, né? Se tem alguma coisa que caracteriza o ser humano, são as nossas diferenças, né? Isso nos caracteriza. E a gente, aonde estão essas diferenças, né? Então, o ser humano tem diferenças que são culturais, que são biológicas, né? E isso nos distingue, né? Se a gente olhar uns para os outros, né? A gente tem cores diferentes, estruturas físicas diferentes, a gente tem cultura diferente, né? Então, essas diferenças caracterizam os seres humanos. Mas o que nos iguala? Né? O que permite a gente afirmar que existe uma categoria única, né, de humanos no mundo, né? O que nos possibilita falar na categoria seres humanos. Então, o que nos iguala é a dignidade humana, né? Na perspectiva dos direitos humanos, o núcleo central aí é a dignidade humana. E o que vem a ser essa dignidade humana? Né? Os seres humanos, eles são os únicos seres, né, capazes de amar, de descobrir a verdade, de criar beleza. Vamos lá, descobrir a verdade não é que exista uma verdade absoluta, mas a gente sempre se pergunta, né, o porquê das coisas. Existe uma busca por explicações, né? E criar a beleza também, existe essa preocupação com a arte, com o estético, com a expressão, né? E ninguém, em virtude de gênero, etnia, classe social, grupo religioso, lugar de nascimento, nação, ninguém pode dizer que é superior aos demais. Então, eu não posso dizer que o ser humano X é melhor que o ser humano Y. Né? Então, a gente não pode atribuir esse juízo de valor e dizer que um é melhor do que o outro. A questão da dignidade humana, que é o fundamento dos direitos humanos, né, ela tem algumas explicações. Na religião, né, a criatura humana ocupa uma posição eminente na ordem da criação. Né? Então, o ser humano não é qualquer ser no mundo, né? É um ser, na visão religiosa, que ocupa uma posição ali de destaque na criação divina. Do ponto de vista da razão, né, o ser humano é um ser racional. E essa racionalidade do ser humano faz com que ele ocupe uma posição diferenciada no mundo em relação às outras espécies. Né? E é interessante porque essa racionalidade nos dá uma possibilidade que é uma possibilidade só humana, que é da gente tornar a nós próprios um objeto de reflexão. Né? Então, a gente se pergunta o que é a vida, o que é ser humano, né? A gente faz perguntas, a gente questiona, né? Nós nos questionamos a nós mesmos sobre o que é tudo isso, né? O que é a vida, o que é ser humano, o que é bom, né? Do ponto de vista da filosofia, né, com o nascimento da filosofia, a gente tem a substituição de um saber mitológico pelo saber racional. E aí o critério supremo da ação humana é dada pelo próprio ser humano e pela racionalidade. A gente passa a entender a ação humana como fruto da nossa racionalidade. E a ciência também vai explicar a dignidade humana, né? Porque o ser humano ele é um ser único, capaz de alterar o meio ambiente, para o bem e para o mal, né? Interferindo na geração e na sobrevivência das espécies. A gente tem percebido isso muito claramente aí, com alterações que digamos assim, prejudicam a nossa vida, né? Mas o ser humano tem essa possibilidade. Então, esses são fundamentos que vão explicar a dignidade humana, seja sob a perspectiva da religião, ou racional, ou da filosofia, ou ainda da ciência.
Mas ainda assim, né, por que a gente pode dizer que existe uma igualdade humana, né? Que os seres humanos compõem uma categoria única? Na antiguidade, né, onde era vista essa unidade humana, né, existia uma percepção, né, que estava lá em Sócrates, que existe uma essência humana que está na alma. Então, essa igualdade, ela não era uma igualdade na sociedade, né, porque convivia-se até com a escravidão, mas era uma igualdade que estava na alma, que estava na essência. Então, a vida concreta, a vida na sociedade, ela era desigual e colocava alguns seres humanos em posições bem diferentes de outros, né? Como é o caso da escravidão. Mas, na essência, existia essa igualdade. O cristianismo traz a ideia de que Jesus é modelo para todos os seres humanos. E ele é um modelo ético, né? Acessível a qualquer ser humano. Né? E tem essa ideia de todos serem filhos, né, de Deus, então você concebe também uma igualdade humana, todos são humanos e existe uma categoria única, né? A igualdade cristã, então, vem nesse discurso, né, dos filhos de Deus, onde existe uma igualdade, mas uma igualdade que vale no plano sobrenatural, né? Vamos pensar que por quantos séculos a humanidade conviveu com escravidão. Então, não era uma igualdade efetiva na vida real das pessoas, né? Porque a escravidão colocava algumas populações, e as mulheres também, numa posição inferior ao homem branco, né, colonizador. Então, existia aí uma desigualdade na vida real, na vida material. A igualdade, ela valia só do ponto de vista sobrenatural. Na Idade Média, também existia uma ideia de corpo e espírito, e a igualdade era uma essência, e também não estava na vida material, né? A vida material era a desigualdade. Com a filosofia kantiana, né, vem uma ideia de que o ser humano ele vai agir de acordo com leis ou princípios que são criados pelo próprio ser humano, né, que vêm da nossa razão. E aí a ideia de Kant é que o ser humano ele é um fim em si mesmo, ele não é um meio, né? E essa é uma ideia importante, porque se eu entendo o ser humano como um meio, eu posso utilizar o ser humano como mão de obra escrava, porque ele é um meio para eu atingir alguma coisa, né? E Kant diz que não, que o ser humano é um fim em si mesmo. Né? Sendo um fim em si mesmo, eu não posso atribuir um valor para ele. Né? Então, o que Kant vai dizer? As coisas têm um valor, o ser humano não. Né? O ser humano ele tem dignidade e você não pode atribuir um valor para ele. Então, por exemplo, eu posso atribuir valor para um vinho, que é uma coisa. Se eu gosto, vale muito, se eu não gosto, para mim não vale nada. Né? Com as pessoas eu não posso fazer isso. Né? Então, o ser humano ele não tem um valor relativo, ele tem um valor absoluto. Né? Ele vale enquanto ser humano, ele vale pela sua dignidade, ele vale como um fim em si mesmo. Né? Então, ele não é um meio. Então, eu não posso utilizar as pessoas como um meio para eu conseguir as coisas. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, está aberto. Dentro dessa ideia, então, né, de que somos uma categoria única, é que a gente pode falar de direitos humanos, né, de direitos que valem para todos os seres humanos. O que são, né, esses direitos humanos? São direitos que foram conquistados ao longo da história da humanidade. Muitas vezes, quando a gente fala sobre direitos humanos, as pessoas falam da Declaração Universal, que sem dúvida é um marco importantíssimo, né, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, mas os direitos humanos não se reduzem à Declaração Universal. Né, é uma história de conquistas que vem de muito antes. Né? O primeiro registro histórico que vai falar de dignidade humana está em Antígona, na Antiguidade. Né? Então, está lá na história de Antígona que ela clama pela dignidade humana para poder enterrar o irmão dela, né, porque o governante ali estava impedindo as pessoas que tinham traído o rei de receber sepultamento. Né?
Então, o primeiro registro vem da antiguidade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a declaração é um marco importante. Mas, antes disso, né, quando a gente pensa em direitos humanos na modernidade, a gente tem as revoluções burguesas que foram bastante importantes para os ideais aí dos direitos humanos, né, para as bases constitutivas dos direitos humanos na modernidade. Bom, então, esses direitos foram conquistados ao longo da história da humanidade, né? E vieram em que sentido? Eles vieram no sentido de limitar o poder dos governantes, né? Então, a gente fala de revoluções burguesas, porque foram os burgueses que estavam lutando por direitos, né? Porque você tinha um poder ilimitado do clero e do governante. E aí a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder político, né? Era tudo bastante arbitrário, as pessoas tinham muito mais deveres, né? E os direitos ficavam restritos a algumas classes que tinham poder, né? Então, olha como é complicado quando a gente acha que pode dar poder absoluto para um governante, né? Que não precisa de nenhum outro poder regulador, que um governante pode ter um poder absoluto, né? A gente na verdade, está abrindo mão dos nossos direitos, né? Então, essas revoluções burguesas lutavam justamente contra isso, esse poder ilimitado, centralizado na mão dos governantes e do clero, né? Então, eles lutaram para conseguir liberdades, né, liberdades individuais e pela igualdade, né? E todo o fundamento aí vem a partir da dignidade humana. Outra coisa importante em relação aos direitos humanos é que eles são conquistados socialmente, né? Isso significa que eles vêm de lutas, que eles vêm de reivindicações. Ninguém deu direito para ninguém. Foi uma conquista. E essas conquistas se dão em determinados contextos, né? Num determinado período de tempo, numa determinada cultura, mediante alguns valores éticos, né? Por que é importante, né, a gente falar de direito e as pessoas conhecerem os seus direitos? Sempre que a gente tem um direito reconhecido, né, isso torna esse direito exigível. Então, vamos lá. Eu posso exigir que o Estado providencie uma vaga para o meu filho na escola, mas eu só posso exigir isso porque a educação é um direito universal, senão eu não poderia, né? Se a educação não fosse um direito universal, né, e um direito de todas as crianças, se não tivesse vaga, meu filho não estudaria. Eu tenho dinheiro, eu pago escola, eu não tenho dinheiro, meu filho não estuda, né? Então, ter um direito torna o objeto desse direito exigível. A gente tem o 13º, né, que está chegando por aí, porque a gente tem uma garantia por lei, né? Então, eu tenho esse direito e eu posso exigir esse direito. Se a gente não tem isso reconhecido como direito, ele não é exigível. Por isso, a gente não pode ter governantes opressores que querem o poder absoluto, porque eles podem tirar os direitos da gente, né? A gente precisa aí de todos esses poderes, né, se equilibrando, para você não ter um poder absoluto na mão de uma única pessoa. Bom, o que mais é importante sobre os direitos humanos, né? O reconhecimento. Então, como eu falei, né, a gente tem aí como um marco temporal importante a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, né, como eu já disse, é uma luta da humanidade, né, uma conquista que vem desde a Idade Média, né, que lutou por essa moderação aí dos poderes, né, e pela conquista de novos direitos, os direitos civis, né, que são as liberdades individuais, mas também os direitos políticos e os direitos sociais. O direito ao voto foi importantíssimo, porque antes, quando começa essa questão das revoluções burguesas, quem votava é quem tinha propriedade, né? Porque o Estado estava lá para defender a propriedade particular e a liberdade das pessoas. À medida que o direito do voto se estendeu às classes trabalhadoras, que não eram proprietárias, essas classes trabalhadoras começam a reivindicar direitos sociais, né? O que são direitos sociais? Por exemplo, educação e saúde,
né? Porque quem tem propriedade, quem tem dinheiro, não quer que o Estado se preocupe com educação, com saúde, com ciência, né? Quer que o Estado sirva aos seus interesses, garanta que ninguém vai tirar a propriedade dele, né? De resto, né, não estava preocupado com a questão das pessoas que não tinham fortunas, que não tinham propriedades. Então, o direito de voto é importantíssimo, né? Os direitos humanos, eles foram reconhecidos internacionalmente, né, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vejam bem, essa declaração, ela data de 10 de dezembro de 1948. Né? Logo depois, né, a Primeira Guerra acaba, a Segunda Guerra acaba em 45, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, outro ponto histórico, outro marco histórico importante para a gente entender os direitos humanos. Tomar um gole d'água. Bom, por que a Segunda Guerra Mundial é importante, né? A gente teve um genocídio, né? Praticado contra algumas populações, né? Os judeus, os ciganos, né? Só que o genocídio, ele não é inaugurado na Segunda Guerra Mundial, né? Ele vem sendo praticado pela humanidade há milênios. O que diferencia, né, a Segunda Guerra Mundial? É que na Segunda Guerra Mundial, quem foi o alvo desse genocídio eram homens brancos e ricos, né, que foram atingidos, né? Então, os judeus ricos ali, eles foram também atingidos e foram para campos de concentração. Antes disso, a gente teve, por exemplo, genocídios praticados contra populações de países africanos, contra populações dos povos originários, dos indígenas, né? A gente tem genocídios sendo praticados, mas esse da Segunda Guerra Mundial, ele causou uma comoção diferente, porque homens que sempre tiveram seus direitos garantidos, que homens eram esses? Homens brancos, ricos, proprietários, né? Eles foram atingidos. Essa classe de homens, que desde a antiguidade sempre teve privilégios e direitos garantidos, foi atingida na Segunda Guerra Mundial. O que significou essa Segunda Guerra Mundial, né? O que foi feito com o ser humano que levou ao estabelecimento dessa carta, né? Que são os 30 artigos da DUD aí. Quando as pessoas chegavam num campo de concentração, elas eram destituídas de suas roupas, né? Então elas não tinham mais a sua roupa, elas tinham que usar lá uns pijamas, umas roupas que eram iguais para todo mundo. Seus pertences, eles não tinham mais pertence nenhum, tudo era tirado deles, o cabelo era raspado, se a pessoa utilizava prótese, também era tirada, e também não tinha mais nome, era tatuado um número. Ou seja, tudo aquilo que é a sua identidade, aquilo que faz com que você se reconheça como fulano de tal, é tirado. Né? A roupa da gente expressa aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é, a maneira como a gente se vê. Né? O nosso cabelo também é uma expressão da nossa individualidade, né? É algo que nos caracteriza. O nosso nome, né? Receber um nome. Antes de um bebê nascer, ele já tem nome, às vezes. Né? Então, o nome é intrinsecamente ligado à nossa existência. Então, tudo que nos humaniza, tudo aquilo que nos torna gente, era tirado das pessoas quando elas iam para um campo de concentração. A gente não, né? Os nazistas desumanizaram as pessoas, tiraram a identidade, tiraram a dignidade, né? Isso é vitimizar. Né? Que é vitimizar? É você apequenar aquela pessoa, você diminuir, você reduzir um ser humano, você tira a humanidade dessa pessoa. E quando tira-se a humanidade dessa pessoa, você olha como se aqueles não fossem mais humanos, você desumaniza. Né? E aí todas aquelas atrocidades foram praticadas, porque você desumaniza, você não olha mais como uma pessoa, como se fosse seu irmão, sua mãe, seu pai, não é mais gente, porque você desumanizou. Né? Era assim que essas pessoas estavam sendo tratadas, né? Elas foram tratadas não mais como humanas, elas foram desumanizadas mesmo. Bom, o que tudo isso, né, nos ensinou? Basicamente que ninguém está livre,
Por que ninguém está livre? Se desde a antiguidade as únicas pessoas que tinham sempre os seus direitos e privilégios garantidos eram homens, brancos, proprietários, ricos, a Segunda Guerra Mundial mostrou que eles também não estavam a salvo. E isso cria, então, um pacto entre as nações, né, onde percebeu-se que era preciso garantir o direito das pessoas, garantir que isso nunca mais ia se repetir. Mas essa garantia não podia se dar a partir de atributo externo, por exemplo, poder econômico ou status, né? Porque essas pessoas que foram vitimizadas na Segunda Guerra Mundial, elas tinham status e tinham poder econômico. Isso não podia ser a garantia. Tinha que ser algo intrínseco a todos os seres humanos, né? E aí veio a questão da dignidade humana, né? Então, a dignidade humana é intrínseca a todos os seres humanos. Todos os seres humanos são dignos. E em função desse reconhecimento, né, a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem 30 artigos, que eu convido todos vocês a lerem e conhecerem, porque as pessoas, às vezes, não sabem o que está lá na declaração. O que é interessante nesses artigos? Todos esses artigos começam por todos os seres humanos ou nenhum ser humano. Ou seja, vale para todo mundo. Por isso que a gente chama de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é universal não porque ela vale para todos os países, ela é universal porque ela vale para todos os seres humanos. Tá? Essa questão dos países, a gente tem que reconhecer que a declaração, ela traz valores que são do mundo ocidental. O mundo oriental tem uma dificuldade grande de lidar com os valores e princípios que estão por trás da declaração, tá? Então, ela é universal não porque ela vale para todos os países, tá? Ela vale para todos os seres humanos. Então, sempre lembrem, se vocês pegarem os artigos, está lá, todo ser humano tem direito à vida, nenhum ser humano pode ser torturado. Então, todos os artigos vão estar assim, todos os seres humanos, nenhum ser humano. O primeiro artigo dessa declaração, ele já traz aí, para quem lembra das aulas de história, né, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e de consciência, e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Né, até coloquei em destaque aí livres, iguais e fraternidade, né, que são os ideais lá da Revolução Francesa, que é uma das revoluções burguesas que inspira os direitos humanos. Aqui eu trouxe a ilustração de alguns direitos, né, que são direitos humanos. A não tortura, né, as pessoas não podem ser torturadas de jeito nenhum, e a gente não pode aceitar nenhum discurso que enfatize ou que ache tortura uma prática legítima. Né? Torturar é você dizer para o outro que ele pode fazer o que quiser com o seu corpo. Né? Você dá liberdade para o outro. E se hoje é com o outro, amanhã pode ser com você. Né? Então, nenhum discurso que traz tortura é um discurso aceitável. Né? Tortura é uma prática abominável. Né? Liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito de ter uma moradia e uma vida digna, direito de ir e vir, direito a um julgamento justo, né, direito ao lazer e ao esporte, direito de um salário que possibilite você viver com dignidade, direito ao voto, direito a uma nacionalidade, direito à educação, direito à sua cultura, né, enfim. Esses e mais outros tantos são todos direitos humanos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente pensa em Brasil, então, né? Então, vamos falar de direitos humanos no Brasil. Que cenário a gente tem? Eu trouxe dados de um relatório da Anistia Internacional de 2018, os dados recentes são piores ainda, tá? A violência e os homicídios aumentaram, afetando principalmente os jovens negros. Os defensores dos direitos humanos não foram protegidos efetivamente, e a polícia respondeu à maioria dos processos com força excessiva e desnecessária.
Houve retrocessos legais, cada vez mais, né, gente? Se a gente olhar para os direitos trabalhistas, a gente teve perdas absurdas, né? Os conflitos por terra e recursos naturais vitimizaram dezenas de pessoas, né? Não são só dezenas, acho que são centenas atualmente. Invasão de garimpeiro e madeireiro ilegais nos territórios dos povos indígenas resultaram em episódios de violência e assassinatos contra esses povos, né? Isso piorou, né? Esses últimos 4 anos piorou muito. Tortura e condições degradantes nas prisões. A população LGBTQIA+, né, continua sendo discriminada e morta. A intolerância religiosa, principalmente as religiões de matriz africana, né, se dá por meio de ataques cometidos por fanáticos, por gangues e por integrantes de outras religiões. O sistema socioeducativo é superlotado e os internos são submetidos a condições desumanas e degradantes, com relatos de prática de tortura. A Anistia Internacional é um organismo internacional, né, não é brasileiro, que observa a condição dos direitos humanos em vários países, né? Então, não é uma pesquisa tendenciosa, né, são dados reais. E aí eu pergunto para vocês, né, é esse o Brasil que a gente quer? Né? E quando a gente olha para esse cenário, né, que eu trouxe, de violação de direitos, né, a gente fica pensando nessa questão, e onde está a igualdade? E onde está o direito à diferença? Né? Por que as populações indígenas, né, os povos originários, são massacrados nesse país? Por que a população negra morre muito mais, estuda menos, ganha menos? Né? Por que existe isso? Então, é importante, né, a gente pensar que a Declaração Universal, ela traz um sujeito genérico, ela fala de todos os seres humanos ou nenhum ser humano. Só que isso que está lá na declaração, todos ou nenhum, não está dando conta dessas diferenças que eu trouxe para vocês, né? A condição da mulher, a condição do negro, a condição da criança, a condição da população indígena, a condição das pessoas com deficiência, a condição das pessoas LGBT, todos ou nenhum, não está resolvendo o problema deles. Então, com o tempo, né, depois de 1948, foi se percebendo que só a declaração não dava conta. Então, os direitos humanos, eles não são estáticos. Depois da declaração de 1948, tem vários tratados, né, que vão trazer a especificidade desse sujeito de direitos. Então, eu vou ter ali várias cartas que vão falar sobre o direito das crianças, que vão falar sobre o direito dos povos originários, que vão falar sobre a questão dos afrodescendentes, que vão falar sobre as pessoas com deficiência. Enfim, depois da Segunda Guerra Mundial e da DUD, a gente vai ter outros acordos internacionais que vão falando desses outros direitos, né, dos direitos dessas outras populações, né, aí a gente pode trazer a questão das mulheres, né, como o tema aqui era gênero e etnia, né, faz parte desses grupos que precisam de direitos específicos, porque esses direitos gerais, todos ou nenhum, não dá conta, né. Aí eu trouxe uma frase, uma citação do Boaventura Souza Santos, talvez vocês conheçam, mas eu acho ela excelente, que ele diz assim: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças, e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Né? Então, eu não posso tratar todo mundo igualmente. Quando eu trato todo mundo igualmente, eu gero a desigualdade. Por exemplo, se eu tenho alunos com algum tipo de deficiência, eu não posso tratá-los da mesma maneira que eu trato os outros.
Mas vamos ver em que sentido, né? Eles merecem igual respeito e têm o mesmo direito de aprender. Mas, por exemplo, o espaço para uma criança, ou para um adulto, ou para uma pessoa cadeirante, ele tem que ser adequado, né? Se eu tenho um aluno com deficiência visual, eu tenho que ter recursos que possibilitem esse aluno acompanhar a aula. Então, eu preciso trazer condições para que essas pessoas consigam participar e interagir em igualdade de condições com os outros. Porque não fazer nada, né, vai gerar uma desigualdade. Então, a gente tem que ver o que é necessário para que as pessoas possam conviver. E nesse ponto entra, por exemplo, a questão das cotas raciais, né? Então, quando a gente olha para a história do Brasil, que é uma história que foi construída a partir da violência, a partir da opressão e da exploração da população negra e da população indígena, a gente precisa reparar. Né, reparar esses males feitos, né, reparar essas injustiças históricas. E aí entram as questões das cotas. Né. É muito fácil a gente constatar a desigualdade do nosso país. Né. Não sei se vocês já pararam para se perguntar quantos médicos negros vocês já foram, ou quantos dentistas negros vocês já foram. Né. Por outro lado, né, quantas pessoas com ocupações mais humildes e salários mais baixos são negras no nosso país? Né? Então, está posta a injustiça ali. Né? E, nesse sentido, a gente vai ter ação afirmativa para enfrentar essa desigualdade que a gente tem na nossa sociedade. Bom, acho importante nesse ponto, né, a gente trazer que a diversidade, ela, muitas vezes, né, as pessoas olham isso como um problema, né? Por quê? Porque as pessoas olham para as diferenças e valoram, e hierarquizam isso, né? E vão estabelecendo critérios e relações de poder. Então, quando eu olho para as mulheres e acho que mulher rende menos no trabalho, ou falta mais porque tem filho, ou porque tem TPM, né? Eu estou pegando uma diferença, estou valorando, né, a mulher em relação ao homem e estou transformando isso numa desigualdade. Então, eu justifico, a partir de um critério biológico, da diferença biológica, uma condição social da mulher. Então, a diferença, ser homem ou ser mulher, ou ser, né, a gente faz tudo binário, mas eu não estou defendendo o binarismo aqui, né, a possibilidade que nós temos de ser enquanto seres humanos, né, se a gente valora, né, e atribui uma hierarquia a isso, eu gero a desigualdade. Então, a diferença, ela é natural, faz parte do ser humano. Agora, a desigualdade ela é criada socialmente em relações de poder e de opressão. A mesma coisa em relação à população negra. Por quê? Um profissional negro ganha menos que um profissional branco. Né? Então, eu crio a desigualdade socialmente. Né? Então, a diferença ela é muito bem-vinda, né? Mas a desigualdade tem que ser combatida. Diversidade são aspectos constituintes do ser humano. A desigualdade é um aspecto social que nós criamos e muitas vezes alimentamos nas nossas relações que reproduzem a desigualdade. Bom, por que só fala de desigualdade quando se refere aos negros, aos indígenas, à população LGBT? Por que não se fala de desigualdade quando se refere a brancos também? Porque tem tantos brancos que vivem à margem da pobreza, muito pior do que negros. Então, na verdade, essa questão de racismo reverso aí não existe. Os negros, eles têm uma condição de desigualdade. A gente tem também uma desigualdade que é socioeconômica, né? Que não é só pela cor, mas a cor, sim, é fundamental também.
né, porque a população negra acaba sendo muito mais atingida do que a população branca, né, se você compara brancos e negros, o que a gente tem, o que você está trazendo, é uma desigualdade socioeconômica, né, onde as populações mais pobres acabam não tendo acesso e condição, por exemplo, a uma educação que possibilite que essa pessoa estude e tenha uma profissão melhor remunerada. Então, por exemplo, né, quando você pega um jovem de ensino médio, de escola particular, ele tem o dia inteiro para estudar, ele tem aula de inglês, ele tem aula, às vezes, de chinês, ele viaja muito, né, ele não precisa trabalhar. Quando você pega camadas da sociedade socioeconomicamente desfavorecidas, né, e aí você vai ter condições bem diferentes. Esses meninos muitas vezes têm que trabalhar, são arrimo de família, muitas vezes eles não têm condição de tempo de chegar em casa e estudar, eles não têm cursinho de inglês, né? Qualquer emprego hoje pede inglês para você, né? Às vezes esses jovens não têm um computador em casa, então você também tem a desigualdade socioeconômica. Só que isso atinge muito mais duramente as populações negras, por exemplo, as mulheres, é só você pegar os indicadores, né? O quão é diferente o salário de uma mulher e de um homem, o quão diferente é o salário de um branco e de um negro, né? Isso não quer dizer que não exista também a desigualdade em relação às populações que são socioeconomicamente desfavorecidas, existe também, né? Está todo mundo aí no mesmo barco, né? As populações mais pobres, elas são duramente atingidas pela desigualdade. Enfim, né, quando a gente está falando de diversidade, e por que se fala de diversidade hoje em dia? Né, diversidade está aí no discurso de escolas, de um monte de gente, né? Quando a gente pensa numa economia globalizada, onde os países têm contato entre si, onde as culturas têm contato entre si, a gente entra em contato com o outro, né? E esse contato com o outro, né, ele traz um desafio que muitas vezes implica em conflitos. Se a gente pensar do ponto de vista cultural, muitas vezes as pessoas olham para o outro com um olhar de estranhamento, né? Então, vou dar um exemplo que às vezes eu ouço as pessoas falarem: nossa, chinês come cachorro, que horror, como alguém pode comer cachorrinhos, né? Da mesma maneira que deve ter gente que olha para a gente e fala: que horror, eles comem vaca, né? Porque a vaca é sagrada aí para alguns povos. Então, esse olhar para o outro traz um estranhamento, né? E às vezes conflitos. A diversidade, né, ela tem que ser entendida e compreendida quando a gente está em contato com todas essas culturas. Então, não é só a diversidade no nosso país, mas a diversidade que nos leva a ter contato com outras culturas e outros países, né? Na nossa sociedade, muitas vezes, né, as pessoas lutam contra a diversidade, né, buscam, na verdade, um grupo homogêneo, né? Se a gente olhar na escola, a diversidade não é muitas vezes bem-vinda, né? Os professores têm uma expectativa ali de lidar com um grupo que seja mais ou menos homogêneo, né? Porque é difícil a gente aprender a lidar com uma diversidade grande de estudantes na sala de aula. A gente vê, muitas vezes, esses professores foram frutos de uma educação que era homogeneizante, todo mundo tem que ser igual, né? Então, lidar com ritmos diferentes de aprendizagem, com possibilidades diferentes, é bastante difícil, né? O que muitas vezes leva a uma tentativa de homogeneizar grupo, então separar, né? Tem escola que ainda separa turma A, B, C por rendimento, por exemplo, né? Faz o grupo dos problemáticos, enfim, é uma tentativa ali de homogeneizar os grupos, né? Por que essa questão, né, da gente ter grupos heterogêneos e ter a diversidade é importante? Porque ela possibilita o encontro com o outro, né? Quem é o outro? É aquilo que é estranho, né, a mim, aquele que não sou eu. Então, quando eu me deparo com esse outro diferente, né, eu me dou conta que o mundo vai muito além,
né? Então, e muitas vezes esse olhar para o outro, ele é um olhar valorativo, é que nem eu falei, a gente olha para o chinês e fala, que horror, come cachorrinho, né? E atribua a ele um valor negativo. Então, a gente parte dos nossos valores e da nossa cultura para julgar o outro, como se o outro fosse pior do que a gente, né? Então, aquilo que a gente faz é o certo, é o correto, o que o outro faz é horrível, é inadmissível, né? Eu não consigo lidar. Então, a gente parte dos nossos valores para julgar o outro, né? E muitas vezes a gente precisa ter contato com esse outro, muitas vezes não, a gente precisa ter contato com o outro para a gente descobrir a nós mesmos, né? Então, a gente se descobre tímido, né? Quando a gente tem contato com alguém que é muito falante e extrovertido, né? Então, eu reconheço no outro uma característica que eu não tenho, né? E aí eu consigo me enxergar. Então, o outro é importante para eu me enxergar, né? E lidar com a diversidade é importante, né? É importante para a gente se descobrir, né? E para a gente entender o ponto de vista de outras pessoas, né? Essa alteridade, o mundo não é só o meu mundo, né? Existem outras possibilidades de ser, de pensar, de viver, né? E essa convivência, essa diversidade, ela é importante. Na escola, né, esse encontro com o outro, muitas vezes, é um embate, né, como vocês estavam colocando aí, essa questão de diferença de classe, por exemplo, a questão de sexo, de raça e etnia, né, não coloquei aqui, mas a questão religiosa, esse embate com o outro gera conflito, né, porque a gente tende a achar que só o que eu faço é certo, só o meu jeito de olhar o mundo é certo, né, e o outro, né, está errado, é um ser desprezível, a gente atribui um valor negativo, né. Essa diversidade sempre esteve na escola, né, só que o que a gente está discutindo agora é a questão do valor que eu atribuo à diversidade, né, e muitas vezes esse valor negativo, olhar o outro como um esquisito, como alguém que faz as coisas errado, leva à desigualdade e à discriminação, né, e desigualdade e discriminação que resultam em violência. Então, como é que eu estou enxergando esse outro, né? Antes de entrar aqui, acho importante a gente pensar que quando a gente está lidando com a diversidade e incluindo, e quando eu estou falando de inclusão, eu não estou só falando de pessoas com deficiência, estou falando de incluir todos e todas, né? A gente acha que a gente está sendo generoso, né? E está dando uma chance para essas pessoas, né? Na verdade, não é isso. Quando a gente inclui, todos aprendem, né? Porque não adianta a gente dizer assim, eu tento me colocar no lugar do outro. Não existe tentar se colocar no lugar do outro, né? Existe de verdade uma convivência, né? Uma convivência que faz com que você seja amigo de um garoto homossexual, e é aquele amigo que sai com você, que estuda com você, que você apresenta trabalho junto, com quem você assiste filme, com quem você troca uma ideia, aquele que te consola quando você não está bem. E, de repente, esse amigo sai na rua e apanha por homofobia. A dor que a gente sente ao viver isso, né, é imensa, porque é uma pessoa com quem você convive, né? Então, eu passo a olhar para as violências que aquelas pessoas sofrem de outra maneira. Você não olha como um número ou como alguém que apanhou na rua, né? É aquela pessoa que é próxima a você. Quando eu tenho um aluno, né, com algum tipo de deficiência, né, você aprende a enxergar quais são as dificuldades que estão postas naquele ambiente para aquela pessoa, né, e como você pode criar condições para que ela possa participar. Então, conviver com a diversidade é um fator de humanização. Eu aprendo que a humanidade é muito mais do que aquilo que está na minha bolha. Eu aprendo a sentir a dor do outro,
né? Eu aprendo a ver o quanto as pessoas estão sofrendo com injustiças, né? Que muitas vezes passam desapercebidas dentro da realidade que a gente vive. Ah, não, o mundo é bom, eu sou feliz, né? Esse conceito hoje de felicidade que é extremamente egoísta, né? Como é que a gente pode ser feliz enquanto tem famílias inteiras morando na rua e passando fome? Né? Como é que a gente pode ser feliz quando uma pessoa, porque ama outra que é do mesmo sexo, eu estou falando de amor, né? Ela apanha na rua, ela ama, o que, que a gente tem a ver? Né? Então, as pessoas aceitam ver uma pessoa dando tiro na outra, mas não aceitam ver um beijo homossexual na novela. Né? Que hipocrisia é essa que uma manifestação de amor, né, é esculachada, né, e uma manifestação de violência contra o outro, de morte, tirar a vida. Quem é o ser humano para tirar a vida de outro ser humano? Né? Como é que você aceita isso? Né? E até enaltece, que legal, vamos andar armados. A arma só serve para tirar a vida do outro. Então, que valores que são esses que estão postos na nossa sociedade? Que mundo a gente quer? Né? Que direitos e que humanidades estão postas aí nesses discursos? E eu trago, então, para a gente refletir, né, porque a gente está aqui basicamente com educadores, né, um texto que foi encontrado após a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração, que é para a gente pensar um pouco, né, no que é ser professor e na nossa importância. Deixa eu só tomar um gole de água. O texto diz assim: prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros, treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. E aí, acho que a gente tem que se questionar se basta a gente chegar lá e dar nossa aula de português, de matemática, de física, de química, de educação física, seja lá do que for. Se a gente não trouxer essa humanidade para a sala de aula, de olhar o outro, por mais diferente, não importa se ele é de outra religião, se ele tem outra orientação sexual, se ele é de outra cultura, né, ele é tão gente quanto eu, e eu não sou melhor do que ninguém. Se a gente não trouxer isso para a sala de aula, né, a gente pode repetir a história. Enquanto a gente achar que tem gente que pode mais, que tem gente que manda, que tem gente que pode matar, que tem gente que pode torturar, né, eu não estou despertando a humanidade, eu estou despertando a monstruosidade nas pessoas. Então, qual é o nosso papel como professores? A educação, ela humaniza o sujeito. Né? A educação, ela vem num projeto de sociedade. Quando a gente educa, a gente está educando para a sociedade. Que mundo a gente quer? Onde um mate o outro, onde um torture o outro, né? Onde um estupre o outro. Então, quais são os valores que definem a nossa humanidade? Que crianças a gente está educando? Que mundo a gente está deixando para eles? Que valores tem que estar lá no nosso processo de educação? Né? O que a gente está transmitindo nas nossas aulas? Né? E não é só na aula, naquilo que a gente fala, é na aula, naquilo que a gente faz, na metodologia que eu escolho, na atenção que eu dou para um aluno quando ele vem falar comigo, né? Nos exemplos que eu dou como pessoa, o quão humana eu consigo ser com o meu aluno, né? Porque não está no discurso, está na nossa prática cotidiana. Numa concepção freiriana, né, por que a gente humaniza? Né? Porque o ser humano ele não nasce pronto e acabado. Né? Pensa, a cobrinha nasce, ela já está pronta para a vida, ela tem muito pouco para aprender.
O ser humano ele tem tanto para aprender que olha quantos anos dura a infância e a adolescência até a gente ter alguém educado, capaz, com todas as aptidões necessárias para conviver numa sociedade e garantir a sua sobrevivência. Né? A gente tem que aprender, a gente não nasce pronto. Então, o ser humano é sempre um vir a ser. Né? Então, o que Paulo Freire coloca de uma maneira muito bonita, a gente não é, a gente está sendo. Então, quando a gente olha para uma criança de 6 anos e fala, isso aí não vai dar nada é bom, porque já é isso ou é aquilo, né? Eu estou negando essa essência do ser humano, que é esse vir a ser. O ser humano está em constante transformação. Né? A gente está sendo, e a gente está sendo a partir das condições e do ambiente no qual a gente está inserido. Né? Então, existe sempre a possibilidade de mudança. Não existe ninguém perdido no mundo. Né? As pessoas podem aprender e podem se transformar. Né? Só que essa busca, ela não se dá sozinha. Né? Essa busca se dá na realidade. Né? Então, é a realidade que eu estou inserido, que a gente traz na escola. Né? A escola tem a grande oportunidade de quebrar alguns valores e algumas práticas que às vezes vêm de casa. Tem famílias que são extremamente violentas. Aquela criança só aprendeu a bater. Ela não sabe dialogar, porque o pai dela vai e mete a mão nela. Né? A escola tem a grande oportunidade de trazer um outro jeito de se colocar no mundo. Né? Então, a gente pode quebrar com uma realidade de violência, de pobreza de informação, de falta de diálogo. Tem criança que não conversa em casa, né? As famílias muitas vezes não conversam. Né? Então, é importante essa relação com o mundo. Né? Eu estou falando de criança, mas isso vale para qualquer idade, porque o ser humano está em constante transformação. Né? Então, não é a gente se adaptar ao mundo que está aí, mas sim a nossa capacidade de transformar esse mundo. Não é dizer, o mundo sempre foi assim, sempre tem gente que passou fome. Mas é esse mundo que a gente quer? Deixar as pessoas morrerem de fome, deixar as pessoas morrerem com doença, né? Não dar o tratamento que necessita. Né? Então, uma educação humanista, ela tem por objetivo essa transformação do ser humano e da realidade. Né? Não é para adaptar o mundo do jeito que está, mas é um olhar crítico que me possibilite enxergar que não dá para ser feliz num mundo assim, né? Que não dá para ser feliz de um jeito egoísta. Se eu estou bem, se eu tenho dinheiro para viajar, está tudo ótimo, faço o meu churrasco de fim de semana, viajo, posto lá no Insta as fotos e está tudo maravilhoso. Né? E a gente fecha os olhos para o contexto onde a gente está inserido. Bom, esse processo de humanização, então, como eu já falei, ele se dá numa realidade, ele se dá no mundo, e ele se dá na mediação. Não adianta eu jogar a criança no mundo, né? A gente precisa dialogar sobre o que ela está vendo e sobre o que está acontecendo. Então, a gente educa no mundo, pelo mundo, com o mundo e para o mundo, né? E quais valores eu levo para a escola? Eu sou católica, eu vou levar os valores católicos. Eu sou da Umbanda, vou levar os valores da Umbanda. Não, a escola é laica e a gente tem que levar valores que são socialmente aceitos. Né? Então, os princípios que orientam os direitos humanos, né, eles são valores socialmente desejáveis. Os direitos humanos, eles estão na nossa Constituição. Né? E os direitos humanos vão falar de liberdade, vão falar de fraternidade, vão falar de igualdade, de respeito ao ser humano, de valorização do ser humano, né? São esses valores, esses princípios que a gente leva para a sala de aula. Ainda pensando em Paulo Freire, né? Toda educação é um processo de conhecimento, e conhecer é um ato político. Muitas vezes as pessoas não entendem, acham que política é política partidária. Eu sou PL, eu sou PT, eu sou PSDB. Não, né, não é política partidária. Quando a gente fala de política, a gente está falando de escolhas. A gente está falando de que mundo eu quero ter. Quando eu escolho colocar futebol em vez de capoeira no currículo da escola, é uma escolha política, é uma decisão. Né? Por isso que a gente tem um projeto político-pedagógico, porque implica em escolhas, implica no ideal de mundo, implica naquilo que a gente quer, implica numa concepção de ser humano. Né? E toda prática educativa, ela tem um objetivo, ela tem um sonho, ela tem uma utopia. Né? Então, a dimensão política da educação é quando a gente se questiona o que fazer,
para que fazer, quando fazer, para quem fazer. Né? Essa é a dimensão política da educação. Não é uma política partidária, mas é a gente ter consciência que a gente está educando para uma sociedade. E são os valores que a gente passa para os nossos alunos que vão estar nessa sociedade. Né? Se eu educo para pegar em arma, eu vou ter uma sociedade bélica onde um vai sair matando o outro. Né? Ora, se eu defendo a vida, o valor à vida, sou contra o aborto, como é que eu defendo o armamento da população? Se eu não admito que tire a vida de um feto, como que eu admito que tire a vida de um ser humano? Outra questão importante aí nos direitos humanos é a gente entender que somos todos sujeitos de direitos. Né? Sujeito de direito, ele não é uma abstração, não é uma coisa lá da lei, né? É relacional, é a minha relação. Né, se constrói na intersubjetividade. O meu direito se constrói na relação com o outro, na relação com a sociedade. Né? E essa alteridade de perceber o outro, né, faz com que a gente perceba os nossos valores, a nossa cultura e quem nós somos. Né? Então, isso é importante, essa dimensão do sujeito de direitos que é relacional. É uma relação, né, uma relação que a gente estabelece com o outro. Reconhecer que o outro é tão gente quanto eu. Né, que o outro, por mais diferente que ele seja de mim, ele é um sujeito de direitos também. Eu posso não concordar com nada que ele diz, com nada que ele faz, mas eu tenho que reconhecer que ele é gente e que ele tem direitos como eu. Né? Toda vez que eu reivindico um direito para mim, eu tenho que reconhecer que é direito do outro também. Pensando em tudo isso, na questão dos direitos humanos, né, a gente tem, desde 2012, diretrizes nacionais de educação em direitos humanos. Né? Essas diretrizes, elas valem da educação infantil à pós-graduação. Uma diretriz, ela tem um caráter mandatório. Então, os sistemas de ensino são obrigados, né, de cima para baixo, obviamente, né, que é uma diretriz que direciona a desenvolverem a educação em direitos humanos nas escolas. Né, como uma forma de vida. Não adianta dar aulinha para direito humano, de direitos humanos, e não respeitar os direitos humanos no cotidiano da escola. Né? Então, eu tenho que criar um ambiente onde os direitos humanos são respeitados e são promovidos. Eu dou uma aulinha de direitos humanos, depois os meus alunos estão lá, um chamando o outro de preto, de gordo, de fedido, e eu não faço nada. Né? Então, se eu não tiver um ambiente que respeite e promova direitos humanos, de nada, não adianta dar aula sobre direitos humanos. Já estou terminando, gente. Dentro de tudo isso que eu coloco, né, a questão da educação como um processo humanizador e do desafio que a gente tem, né, tem a questão do senso comum. Superar esse senso comum é importante. Então, tem coisas que a gente ouve assim, o meu direito acaba onde começa o do outro. Então, vamos lá. Direito não é uma propriedade privada. E o meu direito tem o quê? 1 metro quadrado? O seu tem quanto? 2 metros quadrados? O do presidente tem quanto? 1 milhão de quilômetros quadrados? Né? O direito, ele começa, caminha e termina junto com o direito do outro. Porque o meu direito é o direito do outro. Não existe um direito exclusivo meu. O direito à educação é meu, é do seu filho, é do seu neto, é do seu vizinho, é do seu sobrinho, é do filho do pastor, é do filho do pai de santo, é de todo mundo. Né? Então, o direito, ele não é uma exclusividade da pessoa. Então, o meu direito, ele começa e caminha e termina com o do outro. E ainda bem, né? Porque se o direito é só de algum grupo, não é direito, é privilégio. Outra questão, a todo direito corresponde um dever. Quando eu deixo de cumprir um dever meu, e eu acredito que todo mundo aqui já deve ter deixado algum dia de cumprir um dever, isso não tira os seus direitos, você continua sendo um sujeito de direitos. Né? Então, a gente precisa, às vezes, dissociar isso. Tem um dever. Quantas vezes as pessoas não cumprem seus deveres? Mas isso não tira delas o direito. Né? É claro que moralmente, eticamente, nós temos deveres sim, porque se ninguém cumprir seu dever, a sociedade não é possível, né? Mas não cumprir um dever não quita o meu direito, não me tira o meu direito, né?
Os direitos humanos são para bandidos, né? Aqui nem vou me detalhar muito, mas a gente escolhe quem a gente manda para a prisão. Não são todos os crimes que vão para a prisão. A gente manda para a prisão alguns crimes que são geralmente crimes praticados por pobres, né? Então, tráfico, eu não prendo o traficante mora, e devem ter muitos aí na política, né? Eu prendo aquele que está passando a droga, né? Tirar a vida de alguém, né? Quantas vidas foram tiradas na pandemia e alguém foi para a cadeia? Né? Então, eu mando algumas pessoas para a cadeia, né? A partir de alguns crimes, mas não para todos os crimes, a gente escolhe, né? E isso é importante. E a outra questão muitas vezes a gente ouve assim, você não merece ter direitos. Direito não é meritocrático, não é uma questão de merecimento, a gente simplesmente tem. Né? Todos os seres humanos têm direitos, né? Simplesmente pelo fato de serem humanos. Né? Se a gente vai começar a escolher quem tem direito e quem não tem direito, né? Tirar direitos de uns, né? A gente repete o que já aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu não posso classificar as pessoas, quem merece, quem não merece, quem merece, a partir de qual critério? Quem é que tem dignidade moral para ficar julgando o outro e dizer o que o outro merece ou não? Né? Então, os seres humanos todos merecem direitos pela sua dignidade. E, por fim, né, acho que um grande desafio que a gente tem aí para ser enfrentado é a representação social que a gente tem dos direitos humanos. Né? Como é que as pessoas olham para os direitos humanos. Então, direitos humanos para humanos direitos, né? Eu passei rapidamente ali pelos 30 artigos da declaração, né? Mas vocês podem ver, por exemplo, educação, saúde, moradia, alimentação, lazer, salário digno, são todos direitos humanos. Se as pessoas não conhecem os seus direitos, elas não reivindicam. Né? E num país onde você tem pessoas autoritárias, fascistas, né? Dizer que direito humano é coisa de vagabundo é bom, né? Porque assim as pessoas não conhecem, não pedem e não exigem nada do Estado. Aí eu posso continuar fazendo só para aquela elite com quem eu tenho o rabo preso. Né? Então, é importante a gente ter esse discernimento, né? De que existe mesmo aí uma representação social que é reforçada muitas vezes pela mídia, que leva as pessoas a não conhecerem os direitos humanos. E se eu não conheço, eu não reivindico. Né? Os direitos humanos são para todo mundo. Né? E quando a gente conhece os nossos direitos, a gente pode exigir esses direitos. Né? Quais são as implicações disso, então, para a pesquisa? Né? Obviamente que para a gente poder ter ações afirmativas voltadas para esses grupos marginalizados, a gente precisa ter pesquisa. Né? Então, a gente precisa saber quais são os direitos violados, a gente precisa saber, por exemplo, como promover direitos, né? Então, você precisa disso na pesquisa. Outro ponto importante, quando a gente tem mulheres, por exemplo, fazendo pesquisa, ou quando a gente tem pessoas que vêm de populações vulneráveis, né, fazendo pesquisa, é um outro olhar. Né, porque quando a gente faz pesquisa, tem o olhar do pesquisador ali. Qual é o olhar que eu levo para aquilo? Né, então, quando uma mulher vai fazer uma pesquisa, o olhar dela traz toda a vivência de vida dela, tudo que ela sabe, que ela leu, quais são os valores, né? E isso com qualquer grupo que está fazendo pesquisa. Então, quanto mais diverso for o nosso universo, tanto escolar quanto acadêmico, melhor serão as nossas pesquisas, porque senão a gente faz pesquisa sempre com o mesmo olhar, né, de homem branco, rico, dominante, que são esses que muitas vezes chegam na pós-graduação. Então, é importante o olhar das pessoas que vêm de comunidades vulneráveis, o olhar de mulheres, o olhar da população LGBT, eles vão ter um outro olhar, eles vão fazer outras problematizações, né, a partir da vivência que eles têm. Né, a partir daquilo que eles viveram, que eles leram, que eles sabem. Né? Então, essa é uma implicação importante. Desculpa, um participante que ergueu a mão para falar. Posso abrir a fala para ele ou você prefere concluir? Pode abrir, por favor. Não, pode abrir.
Pode falar então, Marcelo. O Ana Maria, me perdoe a intromissão, né? Até eu senti aqui a sua empolgação e compartilho com você toda a sua fala no seu discurso. Você vai terminar? Depois eu falo. Eu vou falar algumas pequenas coisinhas. Né, Na verdade, eu já acabei. Eu só pus a bibliografia para vocês verem quem são os autores de referência. Sim. Então, vou abrir. Eu vou até dar um extra aqui. Tudo bem. Eu acho que até parabéns. Cadê você, Ana? Vamos estar juntos aqui. Parabéns. Eu senti aqui a sua empolgação, né? E lindo a sua fala. Ela toca em muitos pontos sensíveis, né? Na educação, na sociedade, no relacionamento, no interpessoal, entre grupos, entre indivíduos, né? E eu vou trazer uma pequena... o meu trabalho, ele toca nessa questão, né? Eu faço um trabalho, né, que, na conclusão, eu proponho uma educação matemática para a paz, né? E eu fiz entrevistas com jovens de 2 escolas públicas em 2 municípios, 60 quilômetros distantes um do outro. E confesso que foi muito difícil encontrar uma escola que permitisse com que eu fizesse uma pesquisa sobre violência. Ninguém quer falar. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Você está em escola, você sabe. Aqueles que estão, ninguém quer falar. Né? Então, foi muito difícil. E também apliquei o mesmo questionário, né? Mudei um pouquinho, numa instituição da Fundação Casa. Aqui, eu não sei se vocês são do estado de São Paulo, mas Fundação Casa é aquela que acolhe o menor infrator, que é aquele que cometeu um ato infracional, entre aspas, um crime. Né? E aí ele não é nem bonito falar isso, né? Mas na prática é isso. Né? E ali eu quis entender a percepção dele sobre a violência, e dos outros alunos, né? Vamos dizer assim, quem está dentro, quem está fora, a percepção deles sobre violência, se acha importante o professor de matemática discutir questões da violência com o intuito de auxiliar na formação da cultura da paz, muito dentro do que você disse. Eu queria trazer uma pequena falinha aqui, que não é minha, é parte minha e parte do professor Biratã D'Ambrosio, né? Você já deve ter lido alguma coisa sobre ele, né? Uma pessoa extremamente sensível. Então, se me permitem a fala, ele diz o seguinte: eu vejo como o maior desafio dos educadores passar adiante uma atitude de recusa total à violência. Discordâncias são próprias do fato que todos nós somos diferentes um do outro. Respeito pelo diferente, em todos os sentidos, é o que garante que nossa espécie sobreviva. É urgente passar de uma cultura da violência e extermínio a uma cultura da paz. A mesma espécie que inventou a guerra é capaz de inventar a paz. A responsabilidade é de cada um de nós. Enfim, é isso que eu vim trazer, mas de modo algum eu quero brilhantar a sua apresentação, que foi magnífica. Meus parabéns. Tá bom? E a todos que estão aqui. Obrigada, Marcílio. Essa questão é importante mesmo, né? Porque você está falando de uma cultura de paz, né? O que muitas vezes acontece nas escolas, eu estou em universidade há um tempo, mas eu fui professora de escola também. Existe uma recusa em encarar o conflito. Porque nunca vai existir paz se a gente não conseguir enfrentar os conflitos. E como a gente não enfrenta o conflito, ele descamba para a violência. Né? Então, a gente tem que ouvir e tem que mostrar que conflito se resolve com diálogo. Muitas vezes não vai ter uma solução que vai agradar todo mundo. A gente chega em consenso, né? Mas a gente não chega... E na sociedade é assim. Isso é uma experiência para a gente viver na sociedade. Né? Então, assim, perfeito o que você traz, porque... As escolas têm essa recusa mesmo, elas não querem falar sobre violência, não querem enfrentar o problema. É meio passar o pano, né? E outras coisas maiores também, né? Que ocorrem no mundo real, né? Tem. A Pamela, né? Sim, tivemos várias discussões aqui, apontamentos nos comentários, depois a gente pode dar uma olhada,
Mas passo a palavra para a Pamela, então. Pode abrir o microfone, falar, fica à vontade. Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora. Muito obrigada pela sua palestra, por compartilhar sua experiência e fala. Foi muito importante para mim. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou uma mulher preta de 24 anos, sou da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, formada em Ciências Ambientais e atualmente eu estou mestranda do programa de pós-graduação em Geografia na UERJ. E, desde a minha graduação, eu pesquiso racismo ambiental, né? O racismo ambiental como tema gerador, mas aí eu já trabalhei em escola, atualmente eu sou coordenadora de um grupo para ajudar pessoas não brancas, periféricas a acessar a pós-graduação, mas sempre o racismo ambiental norteando, né, as minhas pesquisas. E agora, na pós-graduação, no mestrado, eu tive a oportunidade de ter uma aula de direitos humanos, né? E mexeu muito comigo estudar isso, né? Porque, como você falou, a gente tem os direitos humanos, tipo, naquele senso comum e tal. E não é mais um relato de experiência, e eu vejo que se você pode comentar alguma coisa sobre, porque o que eu senti é que como é que eu debato, né? Como é que eu converso de direitos humanos com quem só aprendeu sobre deveres, nunca aprendeu sobre direitos? Como é que chega com lei, como é que chega a falar disso, de botar na cabeça algo que foi contraditório durante uma vida inteira, né? E eu vejo uma dificuldade também muito grande partindo dos próprios professores universitários, onde eles acabam distanciando a gente, né, pessoas periféricas que estão dentro da universidade, por ter um discurso muito raso sobre direitos humanos e querer botar todo mundo como igual, né? Como você falou, que a gente botar às vezes todo mundo como igual é reforçar a, né, a discriminação, reforçar, né? Não ajuda. Então, é mais um desabafo, um comentário sobre, né? Se você puder falar mais, como a gente. É uma dificuldade para mim trabalhar meus textos, é uma dificuldade trazer, né? Porque foi apresentado para mim os direitos humanos como salvador e resolutor, a resolução de tudo, qualquer tipo de problema. Eu sei que é direito à educação, eu sei que é direito à saúde, eu sei que é segurança à vida, mas o que eu vou falar para uma pessoa que mora na favela e a polícia está chegando lá? Quem é pé de garantia de direito tá infringindo o seu. Então, às vezes, eu sinto que a temática dos direitos humanos é trazida como algo para salvar, mas, na verdade, eu não vejo esse discurso, eu não vejo como uma salvação no dia a dia, eu não vejo como um caminho, muitas das vezes, para as pessoas periféricas e não brancas, né? Então, mais para a gente comentar, se você puder comentar um pouco sobre minha fala, eu vou ficar muito grata, e mais uma vez, muito obrigada por compartilhar tudo isso. Pamela, eu que agradeço a sua colocação, a pergunta. Você é professora? Meu sonho, mas não, eu fiz bacharel e agora eu estou no mestrado acadêmico, mas eu pretendo caminhar para essa área um dia. Eu trabalho com educação, né, mas de forma esporádica, oferecendo oficinas, palestras, essas coisas assim, extensão. Desde a graduação eu caí para esse campo da educação, que foi a ideia totalmente contrária de quando eu entrei, né? Eu queria trabalhar com indústria, porque eu venho de um bairro industrial, né, na Baixada, um bairro que tem a Petrobras, a Reduc e tal. Mas lá eu acabei me encontrando na educação ambiental e caí para geografia, para estudar território. Não deixa de ser uma educadora, né? E num trabalho bem legal, viu? Uhum. Então, Pamela, assim, quando a gente fala de trabalhar direitos humanos, as pessoas sempre acham que a gente está falando de lei, né? Num sentido positivista. Na verdade, direitos humanos, eles são princípios, né? A declaração, por exemplo, ela não é uma lei, é uma carta, e o Brasil pode ou não ser signatário. O Brasil é signatário de todos os tratados de direitos humanos. E aí, quando você é signatário, você se compromete a transformar aquilo em políticas, em ações afirmativas, em leis, né, para garantir isso.
mas eles não são leis só, né? Eles têm uma dimensão educativa, eles têm uma dimensão ética. Se a gente está falando de ética, quando eu falo que direitos humanos são relacionais, porque implica no reconhecimento do outro, eu estou falando de uma dimensão ética, né? Toda vez que eu falo da minha relação com o outro e do direito do outro, eu estou falando da ética, né? Eu estou falando de valor moral. Então, acho que, como eu faço para trabalhar, eu sempre parto da problematização da realidade. Eu abro uma discussão sobre o que são direitos humanos, deixo as pessoas falarem, né, você imagina que, mesmo quando eu dou palestra, né, o que eu ouço de falas não muito amistosas sobre direitos humanos, mas é importante deixar as pessoas falarem e desconstruir esses argumentos, né? Então, dá voz e aí a gente vai desconstruindo. E problematizar a realidade. Então, por exemplo, o que sempre dá muito certo é a gente problematizar a realidade. Você que trabalha com a questão ambiental, né? Questionar, será que tem algum direito aqui que está sendo violado? Tem algum direito que está sendo promovido? A gente precisa do meio ambiente para sobreviver? Por exemplo, uma das questões fundamentais dos direitos humanos hoje em dia é a questão do acesso à água, né? Porque vai chegar num ponto que a água vai ser privilégio de alguns, né? Então, problematizar essa questão ambiental e como isso afeta as diferentes populações, né? Como a questão ambiental e as mudanças climáticas afetam ricos e pobres, né? A produção de alimentos, como isso afeta? Então, tem várias questões que você pode problematizar a partir da realidade e do trabalho que você já faz. Mas sempre, direitos humanos, eles se articulam com a realidade, e com a realidade das pessoas, né? Eu, no mundo, né? Como é que eu me enxergo, como é que eu percebo os meus direitos, e algo que eu sempre faço com os meus alunos, que eu chamo de portfólio, né? Nas primeiras aulas, eu faço isso na graduação e na pós. Mas tem um aluno meu que está fazendo mestrado comigo, ele está aplicando no ensino médio. Eu peço para as pessoas, quando se depararem com qualquer coisa que as remeta para um direito humano, que elas registrem. Ouvi uma música, eu lembrei do direito tal, então põe lá a letra da música e fala por que você relacionou com o direito humano. Eu vi um meme, qual a relação que você fez? Eu vivenciei um fato, eu assisti um filme, né? Por que isso é importante? Porque você obriga as pessoas a olharem para a realidade e a pensar nos direitos humanos, a enxergar direitos humanos em diferentes situações. E aí, no começo da aula, eu sempre falo, quem quer ler o que trouxe, né? E aí algumas pessoas leem, e depois a gente faz um trabalho para classificar que direitos são aqueles, são direitos civis, são direitos sociais, né, são direitos políticos, a gente trabalha nessa questão. E é interessante quando a gente faz isso, porque 80% dos portfólios que os alunos trazem é de violação de direito e não de promoção. Então, dificilmente alguém vai trazer, sei lá, foi construída uma rampa para cadeirante no lugar tal, né? Sempre vem a violação, né? Então, morte de população LGBT, casos de racismo, casos de feminicídio, né? Como a violação ela é muito presente no nosso país, né? Então, acho que esse é um caminho, a gente despertar esse olhar das pessoas para os direitos humanos. E depois que eles trazem esse material, aí a gente parte para algo mais conceitual, por exemplo, para classificar os direitos, né, eu tenho que trazer texto, né, será que todos esses direitos são iguais? Quando a gente está falando de eleição e quando eu estou falando de feminicídio, será que é o mesmo tipo de direito? Né, para eles conseguirem classificar, você vai ter que buscar referências conceituais, teóricas, né, mas parte da realidade para depois trazer o conteúdo. Filme, né? Por exemplo, tem um filme que, dependendo da idade, uma série, dependendo da idade, não é lá tão bom, mas eu peço para assistir o primeiro capítulo da Catedral do Mar, que é uma série que tem na Netflix, mas tem também no YouTube, o primeiro capítulo. Se passa na Idade Média. Para a gente entender a importância dos direitos e da limitação do poder do governante, né, e entender o que era um mundo sem direitos, onde só alguns tinham direitos, é super importante assistir aquilo. Né? É horrível, tem cena de estupro, mas é o que era o poder ilimitado dos governantes na Idade Média. Né?
Então, eu acho que é importante a gente vivenciar essa questão histórica, né? Quando eu trago, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, eu trago um filme do campo de concentração. Na verdade, é um videozinho que tem os nerds em Auschwitz, alguma coisa assim, que eles vão mostrando o campo de concentração. Né? Quando a gente trabalha com educação em direitos humanos, a gente tem que... Eu tinha uma professora que dizia que a gente tem que educar mentes e corações, tem que mexer com a emoção. Não adianta eu falar assim, morreram 6 milhões de judeus. É totalmente diferente quando você olha ali, assiste o videozinho com os cadáveres ali, com os ossos das pessoas, com as próteses, com os cabelos, né, que ele mostra Auschwitz, na Polônia, né? Então, eu acho que é sempre assim, partir da realidade, né, e trazer essa questão de aproximar o máximo possível, né, do sentimento. Eu tenho que despertar esse sentimento de indignação também, né? E às vezes mostrar o quanto a sociedade é hipócrita, né? Teria um monte de exemplos de hipocrisia de sociedade, mas ver se alguém mais quer falar alguma coisa. Então, o Érico está falando de paisagens sonoras, visuais, né? Também. Que nos comentários tiveram bastante apontamentos aqui. A Cleide está falando dessa questão do mundo ocidental, né? Gente, eu vou fazer uma explicação bem rápida, isso dá para fazer uma tese sobre. O que acontece? Os direitos humanos são ocidentais, sim, eles se firmam em valores ocidentais, né, que são os valores lá da Revolução Burguesa, e são valores individualistas. Então, é o direito do indivíduo. Então, as revoluções burguesas falavam do meu direito à propriedade, da minha liberdade, né? Então, sempre numa perspectiva individualista. Quando você olha para uma sociedade oriental, os valores deles são de uma ética comunitária. Então, por que uma mulher é apedrejada? Porque eles não estão olhando para o direito da mulher, eles estão olhando para o direito da comunidade. Aquela comunidade não pode ser afetada por a ação daquela pessoa que fere lá os preceitos morais. E aí eu estou falando até de sociedades aí que têm a religião como fundamento, né? Mas eles têm uma ética comunitária, eles não estão olhando para o direito do indivíduo, eles olham primeiro para a comunidade. Então, os direitos humanos que são fortemente pautados numa perspectiva individualista, liberal, né, eles são rechaçados. É até engraçado falar que direitos humanos é de comunista, né, porque Marx também não achava direitos humanos maravilhoso, porque eles vêm dos burgueses, né. Então, tem isso, né? A ética das sociedades não ocidentais, muitas vezes é uma ética comunitária, não está olhando para o indivíduo, está olhando para os direitos da comunidade, e isso muitas vezes fere o direito do indivíduo, da liberdade de se expressar, de se vestir como quer, né? Então, é difícil aí o diálogo, por isso que quando a gente fala de universalidade, não é para todos os países, é para todas as pessoas. Gente, alguém mais quer falar? Eu falo muito, né? Bom, eu acho que infelizmente, aqui o nosso tempo tá chegando ao final aqui, mas se alguém tiver mais alguma coisa, alguma pergunta... Bom, enquanto o pessoal vai vendo aí alguma Obrigada, questão... Marcílio. Eu gostaria de agradecer, assim, imensamente sua fala. Eu também ficaria aqui, acho que o resto da noite. Obrigada, Jaque. Foi extremamente engrandecedor, enriquecedor. Eu acho que trouxe diversos aspectos muito importantes aqui para todos nós, ainda mais na realidade que a gente vem vivendo aí, né? Momento de violência, enfim. Então, eu acredito que todos tenham aproveitado muito essa sua fala. E agradeço novamente, imensamente, a sua participação aqui. Gente, obrigada a todo mundo que está participando, Érico, Cleide, Adameres, obrigada, gente.
Parabéns, Ana Maria, mais uma vez. Excelente Obrigada, palestra. Marcílio. Gostei Obrigada. muito. Obrigada, gente. É isso mesmo, Érico, leão por dia. Obrigada, Ana. Eu falo que o ruim do remoto é que às vezes não dá para a gente aplaudir, né? E ter aquela efusão que às vezes a gente teria num presencial. Mas eu acredito aqui que todos estariam. Olha, gente, melhor do que aplausos é comprem a causa. Sim, Levem sim. isso para as escolas. Tá bom? Eu acho que nosso papel como educadores, né? É isso, né? Qual é nosso papel e que país a gente quer, gente? Né? O que a gente vai deixar para essas crianças de legado, né? Então, acho que é isso. Então, novamente, agradeço a sua participação, agradeço a participação de e as contribuições também, tudo fica sempre mais enriquecedor quando vocês trazem algum apontamento aqui. Então, muito obrigada, professora, de novo, e continuamos nosso congresso amanhã, então, pessoal. Tchau, gente. Eu estou na Unesp, se vocês quiserem, tem lá meu e-mail, tá bom? A todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite.